Então, dando prosseguimento ao exame clínico, a gente vai para o exame do aparelho cardiovascular. Semelhante aos outros, a gente começa com a inspeção. Então a gente faz a inspeção desde a região cervical, para ver se a gente já consegue avistar pulso carotídeo, se a gente já consegue ver pulso venoso, vai para a região do tórax, ver se existe alguma deformidade em região de tórax, se existe alguma cicatriz na região de tórax que possa falar a favor de paciente já ter sido submetido à cirurgia nessa região. A gente vai ver se a gente enxerga algum abaulamento, alguma retração também. Subsequente, a gente vai para a palpação. Na palpação, a gente pode fazer a palpação tanto das bulhas quanto do ictus cordis, como também tentar palpar ventrículo direito. Na palpação das bulhas, a gente segue semelhante à ausculta, como a gente vai ver na frente, os focos. Então a gente pode começar pelo foco aórtico, tentando fazer a palpação sempre com a face palmar dos dedos. Então a gente bota em cima do foco de ausculta e tenta ver se a gente consegue palpar as bulhas. No coração sem patologia, a gente costuma palpar tanto a B1 quanto a B2. Pela anatomia, a gente costuma palpar a B2 mais forte nos focos da base, ou seja, o aórtico, o pulmonar, aórtico acessório, e a B1 a gente costuma palpar com maior intensidade nos focos tricuspídeo e também no foco mitral. Alterações de choque de bulha podemos ver em sobrecargas, principalmente hipertensão arterial sistêmica e hipertensão pulmonar. Algumas valvopatias também podem alterar a percepção tátil dessas bulhas. Seguindo o exame, a gente pode tentar identificar a posição do ictus cordis, que corresponde então à ponta do coração, fazer a inspeção do ictus cordis e depois a palpação do mesmo. Geralmente, num paciente longilíneo, vai se localizar ali em torno do 4º a 5º espaço intercostal. O ictus cordis não vai ter mais do que 2 espaços intercostais, então a amplitude dele não vai se estender mais do que 2 espaços intercostais. No seu João, a gente consegue ver brevemente o ictus cordis mais ou menos aqui no 5º espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda, que é onde ele deve se localizar em pacientes com coração estruturalmente normal. Se estivermos com dificuldade de localizar na posição em decúbito dorsal, a gente pode pedir para o paciente fazer um decúbito lateral esquerdo, um decúbito de Pachon. Na hora que ele faz esse decúbito lateral esquerdo, vamos lá, João, a gente pede para ele dobrar uma das pernas, esse braço pode ficar atrás da cabeça. Quando a gente faz isso, a gente auxilia, a gente favorece um deslocamento inferior do coração, inferior e para o lado. Então o ictus cordis pode desviar alguns centímetros e ficar mais fácil da gente fazer tanto a inspeção quanto a palpação. Para a palpação do ictus cordis, geralmente a gente localiza ele e faz palpação com polpas digitais e depois calcula o tamanho. A gente arredonda ali uma polpa digital para 1 centímetro a 1,5 centímetros e como a gente já comentou, o ictus cordis não deve ter uma amplitude maior do que 2 espaços intercostais. Então a gente tenta palpar aqui o batimento da ponta do coração, o João é facilmente palpável, e aqui no caso não se estende nem além de um espaço intercostal. Algumas alterações, como sobrecargas ventriculares, podem alterar a localização do ictus cordis. Por exemplo, se a gente estiver diante de uma sobrecarga do ventrículo direito, esse ictus cordis pode ficar desviado um pouco mais lateralmente. Então, em vez da gente ver na linha hemiclavicular esquerda, a gente pode começar a ver ele um pouco mais para a linha axilar anterior. Em casos de sobrecarga com aumento volumétrico do ventrículo esquerdo, esse ictus cordis pode se deslocar um pouco para baixo e um pouco sentido horário. Então a gente pode ver ele deslocado além do 5º espaço intercostal. Dando prosseguimento, a gente já fez a palpação das bulhas, a gente já fez a inspeção e palpação do ictus cordis, a gente pode ir propriamente para a ausculta. Olá, tudo bem? Você está gostando dessa aula? Então inscreva-se para o curso completo, Semiologia do Zero. É só clicar no link da descrição. Lembrando que a percussão direta ou indireta do coração foi um procedimento que foi abandonado devido à sua baixa acurácia diagnóstica. Então, ao contrário ali dos outros exame pulmonar, exame gastrointestinal, a gente não costuma fazer a percussão do coração. Então, vamos lá para a ausculta, munidos de estetoscópio. A gente pode dar início, lembrando das olivas para frente. A gente pode seguir os focos de ausculta normais, lembrando que, ao contrário do que muita gente pensa, o exame da ausculta cardíaca não precisa ser algo saltatório entre os focos de ausculta.
a gente pode fazer uma marcha pelo tórax e vai vendo a transição das bolhas e tentando identificar algum ruído ali acessório, um sopro, uma bolha acessória, um clique ou um estalido. Então, começando o exame, primeiro a gente tem que localizar os focos de ausculta. O primeiro foco, paraesternal direito no segundo espaço intercostal, corresponde ao foco aórtico. Então, como é que a gente vai ver? A gente pode contar os espaços intercostais ou a gente pode tentar identificar o ângulo de Louis, aquela protuberância external, que significa a junção do manúbrio com o corpo do externo. O ângulo de Louis corresponde ao segundo espaço intercostal. Então, vamos lá? Primeiro foco, o foco aórtico. Tipicamente nos focos da base, igual na palpação, a gente costuma ter uma B2 de maior intensidade, no foco aórtico, pulmonar e aórtico acessório, e à medida que a gente vai descendo ali para o foco tricuspídeo, para o foco mitral, a gente tem a transição, onde a B1 costuma ter uma intensidade maior do que a B2. Então a gente vai começando, vai fazendo aquela marcha por entre os focos. Aqui a gente observa também a regularidade do coração, a gente pode calcular também a frequência cardíaca. Descendo aqui para o terceiro espaço intercostal, a gente vai ter o foco aórtico acessório. Se subir um espaço para o segundo espaço intercostal paraesternal esquerdo, a gente tem o foco pulmonar. Prosseguindo nossa marcha, se a gente for para o quarto espaço intercostal paraesternal esquerdo, a gente chega no foco tricuspídeo. E por fim a gente vai caminhando ali até o foco mitral, tá certo? Que corresponde a onde a gente viu o ictus cordis. Ou se a gente não tiver avistado, a gente pode ir na linha hemiclavicular esquerda no quinto espaço intercostal. Findado a ausculta dos focos de ausculta cardíaco, se a gente estiver diante de algum achado anormal, a gente pode auscultar alguns lugares adicionais, que são focos de radiação. Então, se a gente tiver auscultado algum ruído anormal em foco aórtico, por exemplo, sugestivo de um sopro sistólico, a gente pode auscultar região de fúrcula external e região de carótidas, que são regiões clássicas de radiação de sopro sistólico aórtico, por exemplo, e não estenose aórtica. Se a gente tiver escutado alteração no foco mitral com sopro sistólico, a gente sempre deve auscultar a região da linha axilar. Sopros de insuficiência mitral, a depender do folheto acometido, podem irradiar para este foco. E assim, terminado então a ausculta, a gente finaliza por hora o exame do aparelho cardiovascular após inspeção, a palpação e a ausculta.